Este é um trabalho apresentado na Universidade de Santa Cruz, do curso de Biologia do Polo Brumadinho, Bahia, sendo a professora orientadora Julieta Rangel de Oliveira, da disciplina Matéria. Este grupo é composto por José Maurício, no caso eu, por Elizabeth e por Daiane. Na minha apresentação estarei falando sobre dois modelos atômicos, o de Dalton e o de Thomson. E para iniciar, farei uma breve apresentação do significado da palavra átomo. A é um prefixo de negação que significa não. Tomos significa indivisível. Então, consegue-se definir que átomo é aquilo que não se divide. Usando aqui um exemplo simples, no caso, pega uma matéria, divide ela por várias vezes. Na última parte dessa matéria no caso, o átomo. Em 1808 surge a primeira teoria sobre o átomo, feita por Dalton. Essa teoria é conhecida como bola de bilhar, pois Dalton diz nela o seguinte: que o átomo é rígido, maciço, indestrutível e indivisível, e principalmente eletricamente neutro, não considerando carga positiva ou negativa dentro do seu núcleo. Ficou uma analogia à bola de bilhar, porque o formato de uma bola de bilhar, no caso aqui, cilindro, pelo fato de ser maciço e rígido. As outras características, como indestrutível e indivisível, já não correspondem a uma bola de bilhar. Em 1898 surge a teoria de Thomson. Thomson alega, na sua teoria, que o átomo é sim divisível, já formando uma contradição com a teoria de Dalton, que falou que o átomo não se dividia. A teoria de Thomson, que é conhecida como fluido de nós, esse átomo dele, que ele representa, é uma esfera com carga positiva, uma esfera positiva que contém elétrons distribuídos em seu interior. Então, é uma esfera com cargas positivas, uma esfera positiva que contém elétrons em seu interior. Ficou conhecido como pudim de nozes. Outra analogia também. Olá, meu nome é Daiane Monteiro Fernandes e eu irei apresentar a teoria atômica de Ernst Rutherford. Rutherford, no ano de 1911, apresentou à comunidade científica seu modelo atômico, também conhecido como sistema planetário. No exemplo 1, podemos ver o resultado do experimento de Rutherford. Uma amostra de polônio, emissor de radiação alfa, foi colocada em um bloco de chumbo. Nesse bloco havia um pequeno furo por meio ocorria a passagem da radiação, como representado no componente A. Uma lâmina finíssima de ouro foi posicionada à frente da caixa de chumbo, como representado no componente B. Uma placa metálica coberta com material fluorescente posicionada ao redor, com uma pequena fenda à frente da lâmina de ouro, como representado no componente C. Quando ele jogou a partícula em direção à lâmina de ouro, a ideia era que as partículas iam ser barradas por essa lâmina.
se o átomo fosse realmente maciço. Porém, as partículas alfas emitidas pelo polônio quando ia em direção à lâmina de ouro, a sua grande maioria passava direto como se não tivesse nada ali. Uma pequena quantidade sofria desvio e outros batia e voltava, mas essa quantidade era extremamente pequena. Então, Rutherford concluiu que o átomo é cheio de espaços vazios, porque as radiações atravessavam por esse espaço sem danificar a lâmina, mas ele tem um núcleo, e esse núcleo é denso e recheado de cargas positivas. Ou seja, temos um núcleo e temos uma eletrosfera. Essa ideia pode ser compreendida a partir do exemplo 2. Após as observações, ele formulou que seu modelo atômico apresentava as seguintes características. Um núcleo que foi comparado ao Sol. Nessa região central do átomo apresenta partículas positivas, nomeadas como prótons. Possui baixo volume, maior massa e uma maior densidade do átomo. Na eletrosfera, há imensos espaços vazios entre si e partículas de natureza negativa, conhecidas como elétrons. Meu nome é Elizabeth João Silveira. Faço o curso de licenciatura em Biologia EAD pela UESC no Polo de Brumado. Vou falar sobre o modelo atômico de Bohr e sobre o modelo atômico da célula quântica. O modelo atômico de Bohr começou no ano de 1913, onde ele estabeleceu um modelo atômico que é usado até os dias de hoje. Ele chegou a esse modelo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam em forma de luz. Nada mais são a luz, são os fótons. Com isso, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo quantitatiza. Esse conjunto de energias mais tarde foi chamado de nível de energia. Ele propôs que um átomo absorve a energia de uma descarga elétrica, alguns de seus elétrons dão energia e passam para um nível de energia maior. Nesse caso, o átomo de Rutherford, conhecido como sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera, na forma de camadas. Os elétrons estão distribuídos em 7 camadas, com letras maiúsculas representadas pela K, L, M, N, O, P e Q. E essas camadas se afastam do núcleo, aumentando a sua energia dos elétrons localizados. Quanto mais próximo do núcleo essas letras estiverem, esses elétrons estiverem, menor a quantidade de energia. Quanto mais ele se afasta, maior a quantidade de energia. Ele percebeu que não tem como o elétron ficar entre essas camadas, ou seja, eles têm que estar pulando de uma para a outra. A camada K tem a quantidade elétrica, tem a quantidade de elétrons 2, Al8, An18, An32, AO32, AP18, AQ8. Quando esses elétrons vão mudando, por exemplo, quando ele passa da camada N para a camada N, ele pode fazer isso, ele absorve mais energia. Quando ele absorve energia, ele fica muito excitado. Acontecendo isso, ele vai retornar da N para N. Quando isso acontece, eles liberam energia em forma de fótons, que nada mais são do que luzes pequenas, com pequenas quantidades de energia. A depender do comprimento de onda que o fóton é emitido, a gente pode ter uma luz que gera uma cor diferente. Podemos observar isso nos fogos de artifício, que tem várias cores, porque acontece esse processo químico neles. Ele também conseguiu observar
e pré-deduzir quantos elétrons cabem em uma camada. Que eu já falei anteriormente, né? A quantidade de elétrons que cabem em uma camada. Vou falar agora sobre o modelo atômico da mecânica quântica. O modelo atômico da mecânica quântica, essa teoria afirma que a matéria tem propriedades associadas com ondas, razão pela qual o modelo de átomo foi observado nessa teoria, o chamado princípio da incerteza. Determina que o elétron não possui posição exata na eletrosfera, nem velocidade e direção definidas. Por isso que os elétrons estão espalhados desta forma na eletrosfera.